Não, ninguém é diferente. Uns percebem e treinam mais, outros percebem e treinam menos, beleza. Passado muito tempo, eu estou na Tunísia. Uma das coisas que aconteceu comigo na Tunísia foi exatamente isso. Eu chego num lugar no deserto, tem esse mesmo tipo de construção. E eu estava à noite. Eu entrei na construção, eram 4 paredes, aquele céu maravilhoso. Eu falei, gente, por que não tem telhado? Ah, porque eu acho que a última chuva foi há 1.200, 800 mil anos. Chove ali, naquele exato lugar. Por isso que não tinha telhado. E era exatamente o lugar, tipo de lugar. Quando eu entrei ali, sabe quando dá um déjà vu? Eu falei, opa, eu já tive aqui, blum. Aí volta aquela cena, voltou a cena exatamente do sonho. De eu estar exatamente ali, de ter exatamente. Eu nunca contei esse desdobramento aqui do sonho com esse tal ex-presidente. Eu sempre tinha vários tipos de sonho. Tudo anotado, tudo bonitinho, né? Então, esse foi um acontecimento que teve na Tunísia que, na verdade, eu nunca contei em podcast. Esse foi um deles. E nessas andanças, eu fui 2 vezes para a Tunísia. Na andança que a gente só fez deserto, eu estava lá, o nosso grande guia, o Ahmed, eles param a cada quarto de hora para rezar. Virado para a Meca, então eles vão lá, ajoelham com o tapetinho e tal. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, Ahmed, eu posso rezar, posso fazer esse ritual com vocês, rezar com vocês? Ele olhou para mim e falou, pode. Eu falei, não é fazer, que tipo de pedido que a gente faz? Ele falou, você pede saúde, coisa para a família, você pede abundância, pede não sei o que, é só pedir para lá que ela pede desse formato. Mas você crê nisso? Eu falei, creio, porque não é o Deus, não é Deus, é. Eu falei, então tá, meu, então tá tudo certo. Aí nós fomos no outro lugar, ele mó bonitinho, comprou um tapetinho para mim, porque isso vende em qualquer lugar, né? Ele me deu um tapetinho, aí eu comecei a fazer, eu não sabia árabe, falar nada, mas eu tô lá, ajoelhava junto com os... Tô aqui nessa energia, eu tô aqui nesse negócio, deixa eu entrar nisso para eu entender como é que é. Respeitosamente falando, né? Tipo, deixa eu, né? Não é que não era a minha crença, mas se ele tá falando com Deus, vamos lá, vamos. Porque o que vale é o pedido, é o que tá dentro de você, né? Eu tô pedindo coisa legal, então deve vir coisa legal, tá? Aí chegou no final lá da nossa expedição dos dias, ele virou para mim, ele falou assim: você é cristão, né, Marcos? Eu falei, sou. Inclusive eles, dentro do livro sagrado deles, Jesus não é o Messias, né? Jesus é um Profeta. profeta. E eles respeitam muito o profeta Jesus. Eles respeitam mais do que certas pessoas que são cristãs, vamos dizer E assim. tem um entendimento sobre esse profeta que é um amor incrível muito mais, e eles imitam os profetas. Você entendeu? É verdade, eu não vou colocar isso aqui em pauta, porque, cara. Aí eu Não, vou é falar, como é que uma verdade. outra pessoa de uma outra religião põe mais em prática as coisas de Jesus do que um próprio cristão? É muito doido isso. Porque eles estudam mais, eles são mais São estudiosos, dedicados. são dedicados. Bom, beleza. E assim, o que acontece? A diferença é você não gostar do fã-clube. Eles não gostam do fã-clube de Jesus, que tem pessoa que é cristã tal, e que até é chato. Mas eles respeitam e admiram, e se falar mal de Jesus pra eles, você vai arrumar uma briga Vai arrumar uma violenta. treta grande. Porque eles têm um entendimento enquanto... Porque o profeta profere, e você entende e caminha o que um profeta fala. Dá para ter esse entendimento? Por isso que eles respeitam. Porque o profeta profetiza. E eles seguem aquilo que é profetizado. Olha que legal. Né? Então é um respeito grande. Bom, aí ele chegou e falou: você é cristão? Eu vou te dar um presente. Eu falei, opa, legal. Né? Eu vou te levar num lugar que os que acabaram de descobrir há pouco tempo atrás não é aberto ao público. Né? Os arqueólogos acharam num cemitério um lugar que eu quero te mostrar. Quando nós chegamos, era tipo uma rampa assim, e aí tinha uma parede no final dessa rampa. Você descia assim e era como se fosse uma tumba mesmo, né? Mais ou menos dessa largura aqui, com uma paredona no fundo. Então descia uma rampa, a gente desceu, o pai, ele acende o farolete, bate no final da coisa, e tinha tipo de um símbolo assim, ó, que era um peixe. Que era um peixe. Símbolo. Em baixo relevo, né? Cavado assim na parede.
E ele meteu a lanterna lá, tá, até meu amigo que tava fotografou na época, o Ad Leite, e tinham 2 buracos assim no teto, que era, acho que porque os caras colocavam as tochas, que era para exaurir a fumaça sair ali, né? E no canto do lado direito, assim, tava escrito Paulus. Aí ele falou, então, aqui era um dos lugares, os arqueólogos que estão falando, pelo que eles acharam, porque tem mais documentos aqui, que era um dos lugares onde o apóstolo Paulo pregava para os cristãos na época. Então ele me deu esse presente, ele falou, você é a primeira pessoa cristã que está pisando aqui. Que legal isso, hein? Então isso foi uma experiência, foi um presente realmente que eu recebi, né? Tem umas experiências legais aí na Tunísia, hein? Uma experiência, e essa de eu ter, na verdade, lembrado desse sonho com essa pessoa que... E aí tem uma coisa que eu descobri há muito pouco tempo atrás, o Rafa, nossa, como é que é o nome dele lá, que vê todas as cores do terceiro olho, que estava com a gente no podcast? Rafa Ramos? Rafa Ramos. Rafa Ramos me deu exatamente todas as séries do Disclosure que eu estava falando lá, aquela série do Disclosure. Ele me deu lá todas as séries para assistir, eu comecei a assistir aquilo, e muita coisa que eles falaram ali, inclusive o próprio Corey Goode, né, quando ele tem um contato com os aviários e tal, aí num dos episódios que ele tá falando tal, ele vira e fala assim, por que vocês estão me trazendo aqui? Eram sempre questões políticas. Quem já assistiu isso daí vai saber do que eu tô falando. Por que eu tinha que estar aqui? Por que eu tinha que estar nessa exopolítica de entidades, de não sei o quê? Por que eu tenho que estar aqui? Aí eles olharam para ele e falaram, porque a gente precisa de uma testemunha. Cara, na hora não, eu tenho 20 prints de tela dessa fala aqui, que eu tô até escrevendo uma coisa relativa a isso, que são exatamente essas pecinhas do nosso quebra-cabeça que a gente vai encaixando. Mas por que da testemunha? Porque ele falou, nós não podemos interagir com vocês, com você, enquanto você, consciência da nossa origem, encarnada num corpo humano, a gente não pode mexer no livre-arbítrio. Mas a gente pode mexer em você, e você faz parte do corpo humano lá naquela coisa. Então você é uma testemunha exatamente do que está acontecendo aqui. Eu fico pensando, cara, tudo é uma questão de contrato com testemunha, isso é muito louco isso. Porque como é que me fala um negócio desse? O que eu tinha que estar fazendo ali? Por quê? Porque tem que ter testemunha. E as testemunhas, elas têm a ver exatamente com a origem daqueles que estão fazendo a coisa. Uau, hein? Eu tô dividindo isso aqui com vocês, gente, eu nunca... Tô falando exatamente, é uma experiência minha, volto a falar, não tomem como verdade. Mas o fato de você ter falado para mim, Farra, é um negócio do sonho que é assim que acaba acontecendo, que bom, porque... Não, projeção mesmo. Às vezes a experiência é tão interessante, e uma vez eu tava numa projeção muito interessante. E aí, pô, tava numa iniciação ali, vendo tal, e tava tão interessante que eu fui fazer uma pergunta, eu fui perguntar, eu estou sendo iniciado ou estou assistindo? Voltou pro corpo físico. Minha filha, na hora, me chamou. Eu falei, não, deixa eu voltar, pegar a parte 2. Não volta. Não volta. Não volta. Não volta. Não é daqui para lá nunca. Essa é, pelo menos comigo, esquece. Já tentei, já deu errado. Por isso que eu sei como é que dá errado. A gente pergunta, né? Tá fora do corpo, você tá meio assim, né? Começa a ver tanta coisa diferente, acaba perguntando. E o lance da Pedra Azul é muito interessante, né? Instrutores, professores, né, espirituais, eles utilizam. Ah, é? E a gente eu não sabia também. A gente estuda muito sobre isso dentro dessa questão de divisões, né, de potências que eles têm, né? Isso falou do El Moria também. E aproveitando aí que o Mihael também gosta desse assunto, Mihael, lembra que a gente estudou sobre esse assunto várias vezes aí das pedras, né, no turbante? Tem alguma pergunta aí que surgiu na sua mente aí em relação ao assunto? Tem, e já estou entrando aqui, dessa vez com o microfone ligado. O microfone ligado é importante, hein? E, na verdade, a minha pergunta é mais, assim, querendo tirar mais um pouquinho do Marcos, né, das experiências de vida dele, mas a gente voltando lá no começo do programa, em relação quando a gente falou dessa pesquisa nova que surgiu, né, que algumas faculdades estudaram e a gente viu dessa questão do gene, da mediunidade, e o exemplo muito bacana, né, da questão do software e do hardware. Eu queria saber você, né, nessas vivências, nesse
essa grande peregrinação, né, da vida que já foi rolando, o que você já encontrou de pessoas que ou possa ter te ensinado, mas uma questão de você mesmo, né? Não conteúdos que você viu, mas que você já vivenciou, de possíveis práticas ou coisas que podem ser feitas para melhorar, então, o hardware, para que o software gire ali melhor. Coisas que você já fez, que você já experimentou e que talvez você poderia compartilhar aqui com a gente em relação a esse upgrade que é possível fazer. Boa pergunta. Para o software rodar direito no hardware, o hardware tem que estar absolutamente preparado, né? O software é uma coisa, vamos chamar que é muito mais sensível. Hardware, software, soft, hard, né? Então, assim, isso daqui, o hardware, ele é a coisa, né, que recebe uma coisa soft, legal. Né? Então, o que acontece? Você tem que cuidar exatamente do hardware, que é o corpo físico, para que ele consiga rodar uma coisa de uma forma legal. E rodar de uma forma legal é exatamente poder estar limpo para você receber as coisas. Aqui, nós nos envenenamos hoje na sociedade atual moderna, nós nos envenenamos com muitas coisas, com muitos alimentos, né, com bebida. Pô, é legal tomar uma cerveja? É claro que é legal. Eu sou hipócrita de falar que não é legal tomar uma cerveja. É legal tomar uma cerveja, mas eu sei o estrago que ela faz. Eu sou consciente do estrago que ela faz. Tanto nos meus neurônios, quanto no meu segundo cérebro, que é o meu intestino, eu sei o estrago que ela faz. Então, assim, a gente paga o preço, mas eu tô aqui no físico, eu vou vivenciar o físico. Beleza. Então, como é que você quer vivenciar o físico? Até quando você quer vivenciar o físico? Então, essa pergunta que você está fazendo de software e hardware, para mim, no meu modo de entender, porque cada um acho que conhece o seu corpo, né? Quanto mais eu me exercito, melhor eu me sinto. Quanto menos porcarias eu como, melhor eu me sinto. Eu durmo melhor, eu acordo melhor, eu fico mais desperto, eu tenho mais vontade, eu tenho mais ânimo para as coisas. E aí o meu software, obviamente, ele vai rodar melhor. É o cuidado que você tem que ter com o corpo físico. Mas tem um detalhe. O fato da gente ser essa mistura de muitas raças, que é uma crença minha, que é uma coisa que eu entendo comigo, né? O que acontece? O nosso cérebro, ele foi feito para manter a gente gordinho, porque ele ainda não sabe quando é que você vai comer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho 63 anos. Quando eu era pequeno, não tinha supermercado. Tinha no máximo uma quitanda que ficava longe. Nós comíamos coisas assim, da feira, que eram coisas absolutamente naturais. Não tinha galinha do jeito que é hoje, era só galinha que comia minhoca. Então você comia um ovo diferente, até o próprio porco, quem comia carne, a banha os bichos, eles eram criados de uma forma mais livre, não tinha tanta química, não tinha tanta coisa, né? Então, assim, é cuidado com o corpo. Basicamente é cuidado com o corpo. Primeiro, com o que você come pela boca. Tem também o que você come pelo ouvido e tem também o que você come pelos olhos, né? Por exemplo, eu vou contar um negócio para vocês. Eu estava um tempo atrás assistindo muito filme de ação antes de dormir. Esquece, não vinha nada. Quando eu sei, Marcos, se prepara antes de dormir, vem forte para mim, Marcos, se prepara antes de dormir, se prepara antes de dormir. Eu não assisto coisas que vai fazer com que a minha mente confunda exatamente com a questão da minha essência, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu consigo ter noites onde eu consigo desfrutar de experiências onde eu volto a aprender determinadas coisas e volto para escrever. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.